Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde, estamos a iniciar mais uma conversa neste espaço dedicado às questões da União Europeia, hoje com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, estamos a viver neste momento o período de eleições europeias, 2019. Em alguns países já se votou, noutros está neste momento a votar-se. Até domingo os outros países também, ou os cidadãos dos outros países irão às urnas, e nós resolvemos hoje falar do que é o Parlamento Europeu, porque estas eleições são para o Parlamento Europeu, não é assim? Exatamente, resolvemos. Decidimos falar dessa instituição importante que é o Parlamento Europeu, que não se chamou sempre assim. Não? Não, de início chamava-se Assembleia Comum. Iniciou-se em 1958, era a Assembleia Comum da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, que agregou outras duas comunidades, que é a Comunidade Económica Europeia, a CEE, que nós conhecemos bem, e a Comunidade Europeia de Energia Atómica, Euratom. Reuniram-se pela primeira vez em Estrasburgo em 19 de março de 1958, num espaço cedido na altura pelo Conselho da Europa. E aí permaneceu e ainda tem parte das funções que exerce são em Estrasburgo e a sua sede é em Estrasburgo. Portanto, permaneceu na França, numa região específica, embora tenha também o Parlamento Europeu em Bruxelas e os serviços de apoio e secretariado no Luxemburgo. Portanto, 3 Estados-membros envolvidos nas instituições, ou na instituição que é o Parlamento Europeu. Devemos talvez referir que o Parlamento Europeu é a única instituição europeia eleita pelos cidadãos. Pelos cidadãos. É de facto a única. As outras são nomeadas, algumas através da eleição pelo Parlamento Europeu, com os poderes que tem adquirido, que é o caso do Presidente da Comissão, mas a única eleita com voto expresso dos cidadãos é o Parlamento Europeu. Por isso mesmo devemos votar. Devemos expressar a nossa vontade e o nosso desejo relativamente aos próximos 5 anos. O Parlamento Europeu cresceu, entretanto, no número de deputados. Exatamente, com os sucessivos alargamentos. A Assembleia Comum que falámos de 1958 tinha 142 membros. E é interessante porque na altura eram nomeados. Portanto, antes do Parlamento eleito, era um Parlamento nomeado. E existia um duplo mandato. Eram parlamentares dos Estados-membros e eram parlamentares europeus. Este processo durou ainda 21 anos. E só em 1979 é que houve, de facto, eleições para o Parlamento Europeu. Vai fazer agora 40 anos, em junho próximo. Portanto, foi um processo ainda longo. Falamos das origens do Parlamento Europeu. Quais são os poderes reais do Parlamento Europeu? Começou por ter apenas, e em grande parte, poderes de ordem orçamental. Os sucessivos tratados vieram aumentar os seus poderes e, principalmente, o Ato Único Europeu, que deu origem depois ao nosso conhecido mercado interno, alargou os poderes do Parlamento no domínio legislativo, submetendo o seu parecer favorável para tratados de adesão, ou seja, os alargamentos, e para tratados de associação que a Europa fizesse com países terceiros. Mais tarde, os sucessivos tratados foram sempre atribuindo poderes mais alargados ao Parlamento. O Tratado de Maastricht conferiu o papel de co-legislador, foi muito importante. O que quer dizer co-legislador? Atribuiu ao Parlamento o poder de aprovar conjuntamente com o Conselho. Conselho da Europa, portanto, aprovar a composição, por exemplo, da Comissão Europeia. Os atos relativos ao processo eleitoral também passaram, nessa altura, através deste tratado que referimos, a estar sujeitos ao parecer favorável do Parlamento Europeu. Mais tarde, o Tratado de Amsterdão torna o processo de codecisão, juntamente com o Conselho, extensivo a grande parte dos domínios, colocando o Parlamento Europeu em pé de igualdade com o Conselho nessa função de co-legislador. Sucessivamente, o Parlamento Europeu tem atingido poderes acrescidos. Portanto, a nomeação do Presidente da Comissão passou a estar condicionada à aprovação prévia no Parlamento, pelo então Tratado de Amsterdão, e o último tratado em vigor, que é o Tratado de Lisboa, estende estas funções, passando a eleger
o presidente da Comissão e competindo-lhe em pé de igualdade com o Conselho existir as funções legislativas. A partir do Tratado de Lisboa, o processo de codecisão passou-se a denominar como processo legislativo ordinário. Além disso, no Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu passou a ter direito de intentar uma ação junto ao Tribunal de Justiça Europeu relativamente a qualquer instituição europeia que não cumprisse alguma das cláusulas do contrato europeu, que é o Tratado de Lisboa. Portanto, pode supervisionar, no fundo. Exatamente, e tem até o poder de iniciativa, de propor à Comissão iniciativas em matéria legislativa que depois darão origem às diretivas. Qual é a composição do Parlamento Europeu? Neste momento, 750 mais um, que é o Presidente. É assim que diz o Tratado de Lisboa. Já foram 766. Depois vieram a diminuir porque, de facto, o número elevado de deputados torna uma instituição pouco funcional. Sim. É o segundo parlamento maior do mundo, o primeiro é a Índia, como nós sabemos. Cada Estado-membro tem um mínimo de 6 eurodeputados, que é o caso de Malta, dando como exemplo, e um máximo de 96, que é o caso da Alemanha. Tem a ver com a população. Tem a ver com a demografia, exatamente. Reflete a evolução demográfica de cada Estado. Aliás, Portugal neste momento tem 21, com a saída do Reino Unido vai manter os 21 exatamente por causa da nossa evolução demográfica não tinha sido positiva nos últimos anos. Os lugares são distribuídos de acordo com a dimensão da população. A previsão de saída do Reino Unido vai modificar um pouco a composição. Dos 750 mais um, vão passar a 705. O Reino Unido tem 73 membros no Parlamento e esses assentos vão ser distribuídos por outros Estados-membros, 27 assentos, os outros 46 assentos ficam disponíveis para futuros alargamentos da União Europeia. Portugal, voltando a repetir, mantém os 21 atuais. Dizer que, na sua composição, os deputados encontram-se agrupados por afinidades políticas e não por delegações dos Estados-membros nacionais. Essas afinidades são as chamadas famílias. São famílias europeias. Políticas. Em termos políticos, é necessário que um grupo político integre pelo menos um quarto dos Estados-membros, que neste momento são 7, e seja constituído no mínimo por 25 eurodeputados. É esta, mais ou menos. Na composição, temos um presidente do Parlamento, que é eleito, pelo mandato de 2 anos e meio, embora a legislatura dure 5 anos, é um mandato de 2 anos e meio que pode ser renovado e tem como funções representar o presidente do Parlamento, representa a instituição junto das outras instituições europeias e também no exterior. Podemos falar um pouco de como funciona o Parlamento Europeu? Funciona em 3 Estados-membros. Desde logo na França, em Estrasburgo, onde reúnem mensalmente, exceto no mês de agosto, portanto reúnem 12 vezes, os 11 meses, mais uma vez para aprovar o orçamento. As sessões adicionais têm lugar em Bruxelas, onde também reúnem as comissões parlamentares. Os serviços de apoio e secretariado funcionam no Luxemburgo. Portanto, uma dispersão, enfim, embora não muito distante, mas que exige... Implica deslocações e logística, não é? Em Estrasburgo, nas sessões, os períodos são de 4 dias e em Bruxelas existem pelo menos 6 períodos de sessões de 2 dias ao longo de cada ano, onde também reúnem, como dissemos, as comissões. O Parlamento delibera por maioria dos votos, portanto, neste momento 376 vai ser o número necessário para eleger o presidente da Comissão e também do próprio Parlamento. E é constituído por grupos transnacionais de acordo, como dissemos, com as suas afinidades políticas. Este Parlamento, então, reúne-se, podemos dizer, maioritariamente em Estrasburgo, ou é o polo mais significativo do Parlamento Europeu? É o polo mais emblemático. Mas reúne muito em Bruxelas, até porque as comissões funcionam lá, mas estamos habituados a ver aquelas sessões daquela semana de Estrasburgo, que normalmente é a meio de cada mês, exceto no mês de agosto, e que exige a deslocação para lá
não só dos parlamentares, membros do Parlamento Europeu, mas também de todo o seu staff, claro. Mas este edifício tem algum simbolismo? Já nunca se chegava a acordo onde é que se ia construir. E nos anos 90 optou-se por construí-lo em Estrasburgo, na confluência de dois rios, do rio Il e do rio Reno, o que tem um certo significado. Sim. E aquelas imagens que nós vemos muito bonitas projetadas na água. Os seus projetistas dizem que o edifício, que o tentaram projetar de uma forma inovadora em formas e materiais, representando a democracia europeia. É composto por 3 formas geométricas, que, segundo os próprios projetistas, significam os elementos da história política europeia. 2 centros circulares, o hemiciclo e o pátio central, englobados por uma elipse. O pátio e a cúpula representam o poder central, sendo a elipse uma alegoria ao poder multipolar e democrático. Além disso, o edifício tem um aspecto inacabado, que alguns associam, não é o que os projetistas dizem, mas alguns associam à Torre de Babel, e a parte inacabada está voltada a leste, porque nos anos 90 previa-se um grande alargamento, como a Europa gosta de chamar, em 2 fases, em 2004 com 10 Estados e em 2007 com 2, e depois veio-se juntar a Croácia mais tarde, e representa essa construção europeia de um projeto inacabado. Sim, para aquele lado que continua. Crescimento. O alargamento sucessivo. O edifício é totalmente em vidro, segundo os projetistas, simbolizando a democracia aberta e transparente que pretende ser o espaço europeu. A parte central do edifício de Estrasburgo assume o nome de uma escritora, jornalista e lutadora pelo voto feminino, membro do Parlamento Europeu também, Louise Weiss, que tem um simbolismo muito importante, francesa, e que está associado o seu nome ao edifício. Estamos a eleger, então, deputados para este Parlamento, que se reúne em Estrasburgo, mas também em Bruxelas, enfim, e no Luxemburgo, mas estamos a eleger esses tais 750 mais um. Mais um que é o Presidente. É porque é exatamente os termos do tratado. É assim que está, escrito. 750 mais um Presidente. Pronto. Neste momento estão a decorrer. O Reino Unido e os Países Baixos, portanto a Holanda, existiram o seu direito de voto ontem, quinta-feira. Já votaram, então? Já, embora os resultados vão ser só divulgados depois de fecharem todas as urnas em todos os Estados-membros. Hoje, sexta-feira, encontram-se a votar os irlandeses, decorrendo também as eleições europeias na República Checa. A República Checa prolonga essa votação amanhã, sábado. No sábado também exercem o seu direito de voto a Letónia, Malta e a Eslováquia. Os restantes Estados-membros votam como nós, portugueses, no domingo, dia 26. De referir também que, na maior parte dos Estados-membros, existe um único círculo eleitoral, embora há alguns Estados-membros que têm o território dividido em vários círculos. Alguns países têm voto obrigatório e as idades para votar também são distintas de Estado-membro para Estado-membro. Exatamente. O voto é obrigatório na Bélgica, na Bulgária, em Chipre, na Grécia e no Luxemburgo. Na maioria dos Estados, a idade mínima para ser candidato é aos 18. No entanto, há Estados em que está estabelecida como idade mínima para se candidatar os 21 anos. Caso da Bélgica, Polónia, Chipre, entre outros. São 10 Estados que estabelecem a idade mínima como 21. E há alguns com 23, que é o caso da Roménia, e 25 na Grécia e Itália. Isto para ser candidato, para ser candidato a membro do Parlamento Europeu. E para votar? Para votar, adquire-se normalmente o direito aos 18 anos. No entanto, a Grécia tem como idade mínima os 17 anos e a Áustria e Malta os 16 anos. Podem votar. Na legislatura que está agora a decorrer e que termina no dia 1 de julho, a 8ª, normalmente deu-se, em termos médios, 50% a renovação dos membros relativamente ao mandato anterior. Portugal encontra-se nessa média. Onde houve uma grande renovação em termos percentuais foi a Grécia,
por causa do partido político que, entretanto, alterou, e onde houve uma maior continuidade dos antigos membros foi no Luxemburgo. Isto relativamente ao mandato de 2014-2019. Talvez de referir o custo do Parlamento Europeu para cada um de nós. Não vamos dizer em volume. É uma curiosidade. É uma curiosidade. Quanto é que custa anualmente a cada habitante deste espaço que é a Europa? 3,5 euros. Em termos de volume, é um volume elevado do Parlamento Europeu. Além das suas funções internas e desta logística que nós falamos, exerce funções de controle a nível dos Estados-membros, de representação, e além disso tem até coleções de arte privada que adquire quando entra um novo Estado-membro. Tem uma coleção de arte que é muito valiosa. E é preciso fazer não só a aquisição, como o seguro também. Enfim, além disso... Mas não está exposta? Está parcialmente exposta e até existe no site. Há algumas que não estão visíveis por direitos de autor, mas estão todas descritas. Talvez só para terminarmos dizer que esta nona legislatura, que nós portugueses vamos eleger no próximo domingo, dia 26, tem a sua primeira sessão plenária constitutiva a 2 de julho. E isto decorre dos tratados, porque é que é 2 de julho uma terça-feira. Primeira terça-feira depois de 30 dias das eleições, é exatamente essa. Nesse dia já podem eleger o novo Presidente do Parlamento e os seus 14 vice-presidentes. Um processo que vamos com certeza acompanhar. Vamos terminar com uma frase que é habitual trazer. Desta vez, da primeira Presidente eleita, no primeiro Parlamento, também eleito por sufrágio universal, uma francesa, Simone Veil. Para enfrentar os desafios que se colocam à Europa, precisamos de uma Europa orientada em 3 direções. A Europa da solidariedade, a Europa da independência e a Europa da cooperação. E ficamos por aqui. E voltamos a falar em breve. Obrigada, doutora Ana Rita Barros.